Revisão da vida toda. Agora sim tem dinheiro para pagar. O absurdo da farra das emendas chegou ao STF. Fica aqui comigo que eu vou te explicar como vai ser liberado dinheiro agora para a revisão da vida toda. Na verdade, pessoal, já foi feita a reserva no orçamento. 480 bilhões de reais, sendo que só precisa de uns 3 bilhões para pagar essa revisão da vida toda. Mas agora os políticos foram pegos com calça curta. Se é que alguém não desconfiava já do que acontecia com essas emendas parlamentares, agora a situação ficou escancarada pela Gazeta do Povo e outros jornais também. Eu vou trazer a Gazeta do Povo, dando totais créditos, mas saiu em outros veículos de comunicação também. Você acompanha o que você preferir. Show de bola? Entenda aqui o que está acontecendo no STF, tá? É no STF. Agora sim ficou feia a situação para os nossos políticos. Então, paguem os aposentados. Revisão da vida toda. Já. Olha só o que está acontecendo aqui, pessoal. Praticamente toda a cúpula do poder em Brasília está enfiada em uma batalha sobre o controle de uma parte do orçamento da União. Um novo capítulo de uma disputa que já dura ao menos 5 anos. O STF não está nada satisfeito com as explicações do Congresso Nacional, do Tribunal de Contas da União, da Advocacia Geral da União, da Controladoria Geral da União e da Procuradoria-Geral da República sobre mecanismos para dar transparência aos repasses de emendas parlamentares, com direito a uma bronca do ministro Flávio Dino em uma reunião de conciliação. Olha o que ele falou. Eu não consegui entender. Imagina o cidadão que é o dono do dinheiro, queixou-se o ministro, relator de uma ação em que a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo pede a suspensão das emendas PIX. Você já vai entender como ficou fácil para os políticos poderem mandar um PIX, uma emenda, sem precisar explicar para que ela vai servir. Ora, o dinheiro público é do povo, então é nosso dinheiro, não é dinheiro dos políticos. Como que eles estão utilizando sem dar explicações? Eles acharam uma brecha na farra das emendas. E olha só, em 2019, os congressistas descobriram uma forma de subverter um tipo específico de emendas, chamadas RP9, ou emendas de relator. Elas foram infladas até representar mais que o dobro das emendas individuais e de bancada, ainda por cima, sem respeito algum à isonomia entre parlamentares, com todo tipo de negociata e favorecimento que esse procedimento permite. No fim de 2022, o STF decidiu que as RP9 eram inconstitucionais, não sem antes ter pedido ao Legislativo, sem sucesso, que estabelecesse forma de dar transparência ao que ficara conhecido como orçamento secreto. Você já ouviu essa frase antes, né? Mas o Congresso, uma vez tendo saboreado o poder de decidir o destino de alguns bilhões de reais, não desistiria tão facilmente. As emendas PIX são um desafio aos princípios constitucionais que regem a administração pública elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Pessoal, a legalidade, né? Princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para onde foi parar isso aí? Eu também não sei. Então vamos seguindo, porque você vai ver como tem dinheiro para pagar a revisão da vida toda e agora os políticos vão ter que apoiar também, senão vão ficar sem votos. Os políticos estão quietinhos sobre a revisão da vida toda, mas chegou a hora deles apoiarem, porque senão vai cair a casa que já está caindo. Logo, os parlamentares encontraram outro instrumento que servia muito bem a seus interesses, um tipo particular de emenda individual, chamado Emenda Individual de Transferência Especial. Olha, só nome bonito para fazer coisa feia, né, pessoal? E essa emenda dispensa o detalhamento tradicional exigido de emendas parlamentares,
sobre que obra, serviço ou projeto deve receber o dinheiro. Em vez disso, o deputado ou senador simplesmente indica que prefeitura ou governo estadual vai receber o valor e ele vai poder usar praticamente como bem entender. Ou seja, antes nas emendas precisava falar, ó, esses 400 mil vai para essa obra, essa ponte aqui. Esse 1 milhão vai para o hospital e assim por diante. Agora, meus amigos, você só escolhe quem que vai receber e não precisa detalhar nada. A super simplificação rendeu a esse procedimento o nome de emenda Pix, que rapidamente se tornou parte relevante de todo o dinheiro que o Congresso resolve tomar para si na forma de emendas. Hoje, as emendas PIX representam 2/3 do total de emendas não obrigatoriamente destinadas à saúde. Ou seja, do dinheiro que os parlamentares podem escolher como vão gastar, 2/3 são dessas emendas PIX, que você não precisa mostrar para que você vai, aonde você vai gastar o dinheiro. Você só escolhe quem que vai receber e pode gastar quase que como bem entender. Então, senhores políticos, para pagamento do direito dos aposentados não tem dinheiro. Só que para farra das emendas aí sobram bilhões, né, pessoal? Cadê a transparência nesse país? E não acabou, tá? Não acabou. Repasses sem destinação definida, sem transparência, sem nem sequer prestação de contas, são um desafio aos princípios constitucionais que regem a administração pública e estão elencados no artigo 37 da Constituição Federal. Em um ano eleitoral, prefeitos candidatos à reeleição estão tendo seu orçamento turbinado graças a emendas PIX de seus aliados no Congresso. Esse tipo de situação já vinha sido criticado por alguns parlamentares preocupados com a correta aplicação dos recursos públicos. Já outros passaram a adotar um discurso de defesa da transparência apenas para não correr o risco de ver emendas PIX terem o mesmo fim das emendas relator. O presidente da Câmara, Arthur Lira, por exemplo, agora promete fazer emenda PIX com objeto determinado. Ou seja, meus amigos, estão pegando bilhões do povo, estão gastando do jeito que querem e não precisam explicar para que estão gastando esse dinheiro. E aí vai me falar que não tem 3 bilhões de reais para pagar a revisão da vida toda, que é um dinheiro que já está no cofre da União, é um dinheiro que já foi contribuído pelo aposentado lá atrás. É isso mesmo que você está me dizendo, STF e políticos? Vocês estão me dizendo que não tem dinheiro, que o aposentado vai quebrar o país por causa de 3 bilhões de reais que já foram contribuídos? Para com isso, né? Então, paguem os aposentados. E olha só isso aqui, pessoal. Mesmo que por algum milagre brasiliense os parlamentares de fato decidam jogar luz sobre as emendas PIX, o principal problema ainda estará longe de ser resolvido. O enorme poder que o legislativo tem sobre uma parcela significativa do orçamento não tem paralelo no Ocidente. Em 2024, o Congresso decidiu o destino de 20% dos recursos livres àqueles que não têm uma definição constitucional. Em comparação, né, por exemplo, nos Estados Unidos, qual que é o orçamento livre? Aquele que não vai para segurança, saúde, educação, previdência. 2,4% nos Estados Unidos, menos de 1% em Portugal, Coreia do Sul e França. Ou seja, ele quer falar que a Previdência é o maior gasto do Brasil, eles querem falar que a revisão da vida toda vai quebrar o país, sendo que tem mais de 20% do dinheiro público livre para eles escolherem para onde eles vão mandar e não precisam prestar contas sobre isso. E aí, qual que é o interesse de um prefeito gastar milhões em uma campanha para ganhar um salário de 10, 20, 30 mil reais? Como é que fica essa situação, né, meus amigos? Não, a conta não fecha, né? A conta não fecha. Isso cria uma distorção na democracia, porque o governo eleito pelo povo, qualquer governo, esquerda, direita, centro, é deixado quase sem dinheiro
para botar em prática o plano que os eleitores resolveram endossar. As emendas parlamentares não precisam deixar de existir, mas precisam ser repensadas em seu tamanho, em seu uso e em sua transparência. Isso sou eu que estou adicionando. Precisa de transparência nessas emendas. Você quer transferir o dinheiro para uma prefeitura? Pode ser que esse dinheiro seja bem gasto? Pode ser. Mas como é que a população vai fiscalizar, vai saber se você não está explicando para que você vai usar esse dinheiro, se você simplesmente transferiu esse dinheiro? E aí os prefeitos estão tendo esse orçamento turbinado, como a reportagem mostrou, para usarem em suas campanhas. E aí eu te pergunto, qual o interesse de investir milhões de reais em uma campanha para prefeito se o salário é de alguns milhares de reais? É muito poder na mão deles, é muita emenda, é muito dinheiro público sem explicação. E agora esse escândalo da farra dos parlamentares chegou ao STF. O ministro Flávio Dino se colocou a favor da população brasileira, mas atenção, e na revisão da vida toda, Flávio Dino, que você nem poderia ter votado, como é que você agora, tudo bem, você está fazendo Vossa Excelência está fazendo seu trabalho, show de bola, está fiscalizando, e o próprio Flávio Dino falou, se eu não estou entendendo a transparência dessas emendas, que dirá o cidadão que é o dono do dinheiro público? Essa foi uma boa frase, essa foi uma boa postura. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Só que quando tem que criticar, a gente critica. E por que Vossa Excelência não foi a favor dos aposentados na revisão da vida toda, já que eles contribuíram? Ou ainda, que fizesse o certo, que o senhor, né, que Vossa Excelência se abstivesse de votar, né, que simplesmente fala, ó, eu me abstenho de votar porque eu não posso votar na revisão da vida toda. O ministro aposentado já votou sobre o tema revisão da vida toda e eu não vou votar sobre revisão da vida toda. Então, se o senhor tem essa visão, e eu acredito que tenha essa visão de lidar bem com o dinheiro público de forma transparente, e isso, tudo bem, tem que ser elogiado, só que, e na revisão da vida toda, a postura na revisão da vida toda não acompanhou o discurso e a postura agora na farra das emendas. Então, a farra das emendas é um exemplo clássico de como dá para pagar a revisão da vida toda, pessoal, assim, ó, em um instalar de dedos, em um piscar de olhos. Então, abram o olho, políticos, ministros do STF, olhem pela população. Essa demora na revisão da vida toda está atrapalhando a vida do aposentado. Por quê? Porque o aposentado já contribuiu a vida inteira, porque o aposentado já tem a vitória no mérito no STF e porque o aposentado merece receber o seu direito ainda em vida. Quantos aposentados já não estão mais aqui? Quantas certidões de óbito nós tivemos que juntar no processo para informar para o juiz que aquele segurado não viu o seu direito em vida? A gente teve que juntar a certidão de óbito porque o processo demorou muito e o aposentado veio a falecer. São histórias tristes, mas que precisam ser contadas para que o Brasil saiba o que os aposentados estão passando. Você já sabe da luta da revisão da vida toda, eu sei disso. Só que o Brasil precisa saber. Pode ver nos comentários dos vídeos, quando um vídeo viraliza, pega mais visualização, vem jovens, eu digo até 20, 30, 40 anos, aí vem comentar, né? Não, se o aposentado está achando a aposentadoria pouco, então volta a trabalhar. Só que, primeiro que eles estão faltando com respeito para quem construiu esse país, que são os senhores e as senhoras aposentados, pensionistas. Vocês já trabalharam, já contribuíram a vida inteira. E o segundo ponto é que esse pessoal está esquecendo ou não sabe do que foi feito com as contribuições anteriores a 94 de todo mundo. Todo mundo teve essas contribuições excluídas de fora do seu cálculo. Para algumas pessoas é melhor a regra de 94 para frente? É melhor. Para algumas pessoas, sim.
Mas, e para aquelas pessoas que tiveram boas contribuições anteriormente a 94? Teve gente que foi gerente de banco, depois perdeu o emprego e não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho tão bem. Eu tenho vários casos assim no escritório. Não só gerente de banco, mas eu digo grandes profissões, grandes cargos, mas que por fatos da vida, ou a pessoa acabou sendo demitida, ou a empresa fechou, ou ela teve que se mudar por causa da família, acabou não conseguindo se recolocar tão bem no mercado de trabalho. E aí, novamente, essa pessoa mais jovem, ela pode até pensar, cada um com seus problemas, cada um que se vire. Se essa pessoa, né, não conseguiu aposentar bem, ela que se vire. Mas não é assim. Por quê? Porque os aposentados, quem está aposentado hoje, contribuiu lá atrás. Essa que é a chave. Porque se você não contribuiu, tudo bem, você nem espera que vá se aposentar tão bem. Agora, você contribui a vida inteira. Aí você pensa, poxa, eu contribuí sobre 2, sobre 5, sobre 10 salários, eu contribuí sobre 20 salários uma época. Como é que hoje eu estou recebendo essa miséria? Dados do próprio governo indicam que 85% dos aposentados recebem menos que 2 salários mínimos, ou seja, quase todos os aposentados recebem menos que 2 salários mínimos. E de um universo de 39 milhões de aposentados, menos de 800 aposentados recebem o teto do INSS. Isso são dados do próprio INSS. Toda virada de ano, pelo portal da Transparência e pelo próprio INSS saem esses dados, esses levantamentos. Então, como é que tanta gente contribuiu sobre 10, 20 salários lá atrás para hoje menos de 800 pessoas receberem o teto? Como é? Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Então, quem está trabalhando hoje, lute também pelo direito de quem está aposentado, porque amanhã vai ser a gente. Eu estou trabalhando hoje, eu estou lutando, eu estou nessa causa porque eu acredito. E você? Então, você que é aposentado, você já está na causa, já está na luta. E você que ainda não se aposentou, faça parte desta luta também. 17 de agosto, 14 horas, na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Revisão da vida toda, já. Um dia histórico na luta pelo direito dos aposentados. Se você não puder comparecer, compartilhe esse vídeo, comenta, revisão da vida toda já. Com isso, o algoritmo das redes sociais vai entendendo que a revisão da vida toda é relevante e a mídia começa a cobrir o tema, assim como a gente já conseguiu fazer lá atrás. Então, por isso que eu estou todo dia lutando pelo seu direito, trazendo novas informações para não deixarmos essa causa esfriar. É tudo isso que o INSS quer, é deixar o pessoal esquecer, é deixar o pessoal esfriar. Mas isso não vai acontecer. Você que é aposentado, você assistiu o vídeo até o final, você tem a minha amizade e meu carinho, porque você é comprometido com a causa. Você já lutou, você já trabalhou, chegou a hora de mais uma vez colocar a luta para jogo e agora sim receber essa revisão da vida toda, ainda em 2024. É para isso que eu luto, é isso que eu acredito. Eu não estou sozinho, estou com grandes profissionais, estou com vocês, aposentados, pensionistas que construíram esse país. O meu muito obrigado por você ter assistido até o final. Em breve teremos novidades das reuniões que nós estamos fazendo e agora você pode respirar fundo, saber que tem gente trabalhando aqui por você. Faça uma oração. Aproveita que o vídeo acabou, faça uma oração. E muito obrigado, pessoal. Deus te abençoe e até a próxima.